Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Então nós vamos hoje para a nossa última aula de geografia, né? A nossa aulinha da recuperação. Então a gente revisou aí assuntos relacionados ao continente europeu e também o continente asiático. Então hoje na nossa última aula, né? Que na verdade é um plantão de dúvidas. Então eu vou passar aí as últimas informações, caso ainda tenha alguma coisa que vocês tenham dúvida, é só mandar lá no chat do AVA, tá? Que eu vou procurar responder. Então, nossa avaliação é amanhã. É muito importante vocês revisarem os conteúdos, o material que foi disponibilizado para vocês, assistirem essas videoaulas, tá? E amanhã, ao acessar a prova, estarem, né? Se preparar, ficar tranquilo e desenvolver da melhor forma possível. E bastante atenção, tá, pessoal? Porque alguns alunos acessam ali a prova, enviam essa prova para a gente, muitas vezes não salvou ali suas respostas. Então, verifica antes de enviar para a gente, tá? Para a gente não ter nenhum problema aí relacionado a notas com vocês, tá bom? Então, vamos revisar aí mais os últimos assuntos relacionados ao continente asiático. Na última aula, a gente já falou um pouco sobre a Ásia de monções, mas eu acho importante reforçar com vocês, né, esse sistema climático que vai influenciar o clima na parte sul e sudeste da Ásia, principalmente na Índia, tá? Então, todo esse território aqui, ele vai sofrer bastante influência por essa característica das monções. Então, as monções, em determinado período do ano, ela vai trazer, né, principalmente no verão, uma grande quantidade de umidade para o continente. Então, o que acontece? No verão, nós vamos ter o período que ocorre entre junho até setembro. Então, vai se formar uma alta pressão no Oceano Índico, onde esses ventos, né, vão ser levados para o continente, na parte sul e sudeste da Ásia. Então, esses ventos vão ser carregados de umidade, né, que vem aqui do Oceano Índico. Então, eles vão chegar até o continente e aí eles vão ter uma barreira natural, né? Que barreira natural é essa? A Cordilheira do Himalaia, que é uma região de grande altitude, né? Então, toda essa umidade que vem do oceano, ela vai ficar retida nessa parte sul e sudeste do continente asiático. E aí vai causar o quê? Um grande volume de chuva, tá? Então, nesse período entre junho até setembro, ocorrem alagamentos, tá? Pelo grande volume de chuva que a gente tem nessa região. Ao contrário, no período do inverno, a gente vai ter uma situação inversa, né? E esse período ocorre entre março e abril, aonde vai se formar uma alta pressão na parte continental, né? E esses ventos vão ser empurrados em direção ao Oceano Índico. Então, esses ventos que vão em direção ao Oceano Índico, eles vão impedir que a umidade, né, do oceano chegue até a área continental. Então, nesse momento, nós vamos ter um período de seca, de estiagem total de chuvas, tá? Então, só para vocês entenderem o que acontece nessa parte sul e sudeste da Ásia. E aí, com essa possibilidade, né, esse grande volume de chuva que a gente vai ter nessas regiões, e em alguns locais aí a gente vai ter o aproveitamento, né, de todo esse recurso das chuvas aí para o plantio de arroz, né, a rizicultura, como já foi falado aí nas últimas aulas para vocês também. Então, a gente vai ter algumas regiões da Ásia, né, a China, algumas regiões aqui da parte sul e sudeste que vão fazer o plantio do arroz, já que ele é feito em áreas alagadas, né? Vão utilizar ali as práticas de terraceamento e vão ter uma boa produtividade, tá bom? Então, falando então dessa parte aí, a gente vai falar um pouquinho agora da China, tá? Vamos ver como que são as fontes de energia usadas para produzir energia elétrica na China. Então, hoje a gente trouxe aqui um dado de 2009, tá? A gente já vai ter alguma alteração, mas a gente tem que perceber que a China ela tem uma dependência muito grande dos combustíveis fósseis, né? Ela então vai ter um enorme uso, né? A sua maior parte aí vai ser de carvão mineral. Então,
Ele vai ser um grande produtor de carvão mineral e vai usar esse carvão para gerar energia. E aí a gente pensa, a China é a segunda maior economia do mundo, né? Então tem um grande desenvolvimento nessa área. Eles precisam de uma matriz energética muito potente, né, para continuar aí desenvolvendo a sua parte industrial, as siderúrgicas. Então eles vão utilizar muito o carvão mineral como recurso energético, tá? E isso vai causar alguns problemas, né? Vai agravar a questão da poluição atmosférica. A gente vai perceber que vai estar emitindo gases poluentes na atmosfera, e isso vai contribuir, né, para o aquecimento global. Então são alguns prejuízos que a gente tem em decorrência do uso, né, excessivo na China do carvão mineral. Então as outras fontes que eles utilizam são o petróleo, com cerca de 14%, o gás natural, tá? E energia nuclear. Então o que eles vão utilizar de energias renováveis, energias limpas, são as hidrelétricas, né? Nós vamos ter na China a maior usina hidrelétrica do mundo, que é a usina de Três Gargantas, mas ainda essa fonte de energia ainda é muito pequena, se a gente levar em consideração toda a necessidade que eles têm de geração de energia elétrica, tá? Temos aí outras fontes, a geotérmica ou solar, né, os biocombustíveis, que tem aumentado um pouco o seu percentual, tá? Então, ter essa noção que a China ainda utiliza, né, em seu maior recurso aí é o carvão mineral, e isso vai trazer vários prejuízos à população, assim como a poluição, né? E aí a gente vai ter várias cidades com índices altíssimos de poluição, né? Os índices mais alarmantes e perigosos aí para a saúde humana, chegando a ter mais de 22 cidades chinesas, né? Incluindo a capital, que é Pequim, com nível acima do limite, né? Cerca de 6 vezes acima do limite estipulado pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Então, são dados muito perigosos e que a gente vai ter essa situação severa para a população. Então, vocês podem observar que na China, mesmo antes da pandemia, a gente já conseguia observar, né, as pessoas utilizando máscaras, né, o tempo inteiro ali protegidas por máscaras, e isso é em decorrência dessa grande poluição que a gente vai ter por causa da queima dos combustíveis fósseis, tá? Então eles têm investido em algumas alternativas de energia renovável, né, mas ainda não é um dado tão expressivo como que a gente pode observar nesse gráfico aqui, ok? Vamos falar um pouquinho agora do Japão, né? Falar principalmente da questão do Japão ser hoje uma população envelhecida, tá? O Japão ele vem apresentando taxas negativas de crescimento da população. Se a gente observar aqui nesse quadro, então em 1980 a gente tinha uma população de cerca de 117 milhões de habitantes, né? E a gente tinha um crescimento demográfico cerca de 0,90%, tá, da população. Então, até 1980, a gente vinha observando um crescimento. A partir de 85, a gente já consegue perceber um crescimento reduzido, tá? A cada 5 anos, a gente consegue observar que a população do Japão ela vem diminuindo, tá? Em 1990, 95, até chegar em 2016, que a gente tem um crescimento negativo da população, tá? Então, o índice de natalidade no Japão ele é muito reduzido e a gente não está conseguindo repor a população anteriormente. Então, aqui em 1980, nós tínhamos 117 milhões de habitantes e a perspectiva para 2030 é que nós tenhamos 119 milhões de habitantes. Então, tem ocorrido uma redução e isso também vai causar alguns desafios futuros para o Japão, né?
Por exemplo, com a população tão envelhecida, eles vão ter alguns problemas, o aumento das despesas com a saúde, né? Então, essa população vai demandar mais recursos, porque os idosos, né, vão precisar de muito mais cuidados relacionados a atendimento médico. A população economicamente ativa, quem que é essa população? Então, são os trabalhadores, né, aquela população que está em idade de trabalho, então ela vai reduzir também drasticamente. E aí, como que a gente vai sustentar a economia, vai sustentar toda essa população mais envelhecida no futuro, tá? Então, são alguns dos desafios que nós temos aí para a população japonesa, ok? Então, vamos continuar. Vamos falar um pouquinho da questão do petróleo, que a gente sabe que é muito abundante, né? Principalmente no Golfo Pérsico, né? No Oriente Médio, então, a gente vai ter 1/3 de todo o petróleo que é consumido no mundo. Então, essa região, ela tem cerca de 48% de todas as reservas de petróleo do mundo, tá? Então, nós temos uma condição especial nesse território, né? Nós temos ali os hidrocarbonetos, e tudo isso foi formado há milhões de anos, quando a gente teve ali, durante a movimentação de placas tectônicas, a abertura de uma fenda, né, que levou o material do fundo oceânico até essa região, né? E aí, o que aconteceu? Então, a água do mar, juntamente com todos os animais marinhos, foram parar, né, nessa região, e aí, com a morte dessas espécies ali que existiam, e durante esse processo que dura milhões de anos, então a gente teve essa formação dessa grande área aí, onde a gente vai ter as maiores reservas de petróleo do mundo, que compõe aí cerca de 48%, né? Então, por muito tempo, essas regiões, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, o Irã, o Iraque, Kuwait, Catar, Angola, Argélia, Líbia, Nigéria, Venezuela e Equador. Então, aqui está descrito as regiões com maior potencial de petróleo, né? E aí elas resolveram se unir, né, se organizar através da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que é a OPEP, né? E o que eles fazem? Essa organização facilitou com que eles fizessem a extração, refinassem o petróleo, né, tudo de modo muito organizado. E aí eles conseguem, né, de forma conjunta aí, regular o valor do preço do barril no mercado internacional. Então, esse grupo, atualmente, então, ele vai regular o quanto é extraído diariamente de barril de petróleo, né, qual o valor, qual a taxação que eles vão empregar a esse produto no mercado internacional, tá? E aí, diante de algum problema, de alguma retaliação que eles possam sofrer, e já ocorreu isso através de alguns conflitos, eles elevam, né, de maneira muito rápida aí, o preço do barril, e isso vai afetar vários locais do mundo, tá? Então, como eles são os detentores desse recurso, eles vão poder, então, trabalhar aí com toda a população, né, forçar todos a estarem ali de acordo com o que eles almejam e de acordo com a organização. Então, juntos os membros da OPEP, eles produzem cerca de 43% de todo o petróleo mundial, tá? Então, essa organização aí, ela tem bastante poder e pode regular essa produção e a distribuição para todo mundo aí. O Oriente Médio, então, ele vai ter essa grande abundância de recursos, né? Mas ele sabe que o petróleo é um recurso finito, né? Então, nós não vamos ter a disponibilidade do petróleo eternamente, não vai se formar novas jazidas. Então, ele tem investido, utilizado o recurso do petróleo para diversificar suas atividades econômicas, né? E, principalmente, eles têm investido muito na área turística. Então, hoje, algumas cidades, né, como Dubai, uma das mais famosas aí
de conhecimento da grande maioria. Então aqui a gente tem algumas imagens de Dubai, mas outras regiões, Abu Dhabi, que fica nos Emirados Árabes Unidos. Então foram algumas das cidades que começaram a investir no turismo. Depois ainda vão surgir aí outras regiões que compõem aí o Oriente Médio, o Catar, o Kuwait, né, o Bahrein, a Arábia Saudita. Então todas essas regiões investindo muito na construção de hotéis luxuosos, né? Então em Dubai nós vamos ter o único hotel, que é o Hotel 7 Estrelas do mundo, né? Nós vamos ter condomínios luxuosos como esse aqui, fizeram uma construção, né? Avançando aí para o mar, e aí fizeram em formato de coqueiro, né? Então isso aqui é uma área de condomínio bastante luxuosa. Nós vamos ter aí shopping centers, né? Várias empresas que viram crescimento acelerado nessa região, empresas transnacionais, e vêm instalando suas sedes nesses territórios, porque além de tudo, né, nós vamos ter nessas regiões aí desenvolvidas para a área turística um modelo de zonas francas, tá? Então o que é isso? Essas empresas transnacionais vão poder atrair consumidores, né? Geralmente europeus, americanos, asiáticos, e eles não vão ter que investir muitos impostos, né, para instalar essas empresas nesses territórios, tá? Então a gente tem uma grande atração de consumidores para essas regiões. Atualmente, grande parte da população ali vai falar a língua inglesa, né? Passou a ser dominada ali por grande parte da população, até porque eles vão receber grande número de turistas estrangeiros, né? Pessoas dos Estados Unidos, franceses, ingleses, e aí vem disseminando o uso dessa língua nesse território, tá? E aí a gente queria falar de um problema que ocorre com grande desenvolvimento desses territórios. Então vai demandar muita mão de obra, né? Muitas pessoas trabalhando nesses territórios, e aí a gente vai ter uma situação de escravidão moderna. É igual essa charge que a gente trouxe aqui para vocês. A gente tem um entregador, né? E aí, olha a situação dele. É um trabalhador, mas ele tem que alugar a sua bicicleta para trabalhar. Ele não é empregado da empresa onde ele está entregando o produto. Ele não é empregado de quem está encomendando o produto também. Ele não é empregado do restaurante, né? Aonde ele está vinculado. Ele não tem férias, ele não tem folga no fim de semana, ele não tem plano de saúde, ele não vai se aposentar. Então são algumas condições da escravidão moderna existente hoje. Então os trabalhadores não é como no passado, né, o modo de escravidão que a gente via, mas a gente é submetido a situações, né, para garantir o sustento aí, que são desumanas, né? Você não tem nenhuma garantia se você ficar doente, se acontecer qualquer situação. E na Ásia não vai ser diferente. Então, esse turismo de luxo que a gente pode observar em cidades como Dubai e Abu Dhabi, por exemplo, ela vai ocorrer de maneira muito acentuada, tá? Então, o que é essa escravidão moderna? É uma situação que se caracteriza quando indivíduos são forçados a trabalhar em condições precárias. Então, eles têm excessiva jornada de trabalho, insalubridade de baixa remuneração, contra a própria vontade, sob a ameaça de indigência, quando o empregador se apropria de documentos dos trabalhadores, o que é muito comum o caso de imigrantes, detenção, violência ou até mesmo a morte, tá? Então, muitos trabalhadores que vão atuar na construção, né, desses edifícios, desses hotéis luxuosos aí, eles vêm de outros territórios, tá? Às vezes de territórios africanos, vêm ali de regiões da Ásia, da Índia, do Paquistão, Bangladesh, né? Então eles vão para esses territórios em busca de emprego, e aí, como a gente falou aqui, muitos empregadores vão se apropriar dos documentos, né? E aquela pessoa fica retida
sem poder buscar outras oportunidades. Então, a gente vai ter essa baixa remuneração, condições inapropriadas, tá? Para toda essa população. Então, é um dos casos que acontece, né, nas regiões asiáticas, mas que a gente tem que estar atento e saber que o desenvolvimento aí, muitas vezes, vai ser em decorrência, né, do sofrimento de outros, tá? Então, acho que a gente falou o que precisava aí relacionado a esses últimos assuntos. Se tiver alguma dúvida, é só mandar uma mensagem que a professora vai responder o quanto antes para vocês, tá bom? Boa prova amanhã, então façam com bastante atenção. Fiquem atentos na hora do envio da avaliação, se está tudo certo, se está tudo marcadinho, tá? Para a gente não ter nenhum problema, ok? Então, até a próxima. Tchau, tchau.